1 Crônicas, capítulo 11. Davi é ungido rei de todo o Israel. Então todo o Israel se reuniu com Davi em Hebrom, dizendo: Veja, somos do mesmo povo que o Senhor, ó rei. No passado, quando Saul ainda era o rei, era o Senhor quem fazia saídas e entradas militares com Israel. Também o Senhor seu Deus lhe disse: Você apacentará o meu povo de Israel e será príncipe sobre o meu povo de Israel. Assim, todos os anciãos de Israel foram falar com o rei em Hebrom. E Davi fez com eles uma aliança em Hebrom, diante do Senhor. E eles ungiram Davi rei sobre Israel, segundo a palavra do Senhor por meio de Samuel. Davi conquista Sião. Davi partiu com todo Israel para Jerusalém, que é Jebus, porque ali estavam os jebuseus, que moravam naquela terra. Os moradores de Jebus disseram a Davi: Você não entrará aqui. Porém Davi tomou a fortaleza de Sião, isto é, a cidade de Davi, porque Davi disse: O primeiro a atacar os jebuseus será o chefe e comandante. Então Joabe, filho de Zeruia, atacou em primeiro lugar e foi feito chefe. Assim Davi morou na fortaleza. Por isso ela foi chamada de Cidade de Davi. Ele foi edificando a cidade ao redor, desde Milo, completando o circuito. E Joabe renovou o resto da cidade. Davi ia crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor dos Exércitos estava com ele. Os valentes de Davi. São estes os chefes dos valentes de Davi que o apoiaram valorosamente no seu reino com todo o Israel, para o fazerem rei, segundo a palavra do Senhor no que diz respeito a esse povo. Eis a lista dos valentes de Davi: Jazobeão, Aquemonita, o principal dos 30. Este brandiu a sua lança contra 300 homens e os matou de uma só vez. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, o Auita, que era um dos 3 valentes. Este estava com Davi em Pas-damim, quando os filisteus se reuniram ali para a batalha. Havia ali uma plantação de cevada, e o povo fugiu dos filisteus. Puseram-se no meio daquele terreno, defenderam-no e mataram os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. 3 dos 30 chefes desceram a rocha para falar com Davi na caverna de Adulão. E o exército dos filisteus tinha acampado no Vale dos Refaíns. Nessa época, Davi estava na fortaleza, e a guarnição dos filisteus estava em Belém. Davi suspirou e disse: Quem me dera beber água do poço que está junto ao portão de Belém? Então aqueles 3 romperam pelo acampamento dos filisteus, tiraram água do poço junto ao portão de Belém e a levaram a Davi. Ele não a quis beber, mas a derramou como libação ao Senhor e disse: Longe de mim, ó meu Deus, fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens que lá foram colocando em risco a sua vida? Pois arriscando a sua vida, a trouxeram, e assim não a quis beber. São estas as coisas que fizeram os 3 valentes. Também Abissai, irmão de Joabe, era chefe de 30. Este, empunhando a sua lança, atacou 300 homens e os matou. E tinha nome entre os 3. Ele era mais nobre do que os 30 e se tornou o chefe deles. Contudo, não chegou aos primeiros 3. Também Benaia, filho de Joiada, era homem valente de Cabzeel e realizou grandes feitos. Ele matou 2 heróis de Moabe, desceu numa cova e nela matou um leão no tempo da neve. Matou também um egípcio, homem de 2,20 metros de altura. O egípcio trazia na mão uma lança como o eixo do tecelão. Mas Benaia o atacou com um cajado, arrancou a lança da mão dele e o matou com ela. Estas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve nome entre os primeiros 3 valentes. Era mais nobre do que os 30, porém não chegou aos primeiros 3. Davi o pôs sobre a sua guarda. Os heróis dos exércitos foram Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodô, de Belém, Samote, Arorita, Elis, Pelonita, Ira, filho de Iques, Tecoíta, Abiezer, Anatotita, Sibecai, Uzatita, Ilai, Auita, Maarai, Netofatita, Elede, filho de Baaná, Netofatita, Itai, filho de Ribai, de Gibeá, dos filhos de Benjamim, Benaia, Piratonita, Urai, do ribeiro de Gaás, Abiel, Arbatita, Asmavete, Baarumita, Eliaba, Saalbonita, Beneazem, Gizonita, Jonatas, filho de Sage, Ararita, Aião, filho de Sacar, Ararita, Elifal, filho de Ur, Éfer, Mequeratita, Aías, Pelonita, Esro, Carmelita, Naarai, filho de Esbai, Joel, irmão de Natã, Mibar, filho de Agri, Zeleque, Amonita,
Naarai Beerotita, o que carregava as armas de Joabe, filho de Zeruia, Ira, o Itrita, Garebe, Itrita, Urias, Eteu, Zabade, filho de Alai, Adina, filho de Ziza, Rubenita, chefe dos Rubenitas, e com ele 30, Anã, filho de Maacá, Josafá, Mitenita, Uzias, Asteratita, Sama e Jeial, filhos de Otão, Aruerita, Gediael, filho de Zinri, e Joá, seu irmão, Tizita, Eliel, Maavita, Jeribai e Josavias, filhos de Eunaã, Itma, Moabita, Eliel, Obed e Jaaziel de Zobá.